Júlio. Ele é antropólogo da URGS, doutor em antropologia social, pela URGS também, mestre em antropologia social, especialista em teoria da comunicação de massa e comunicação social. Eu vou passar a palavra ao professor para ele dizer sobre qual vai ser o nosso roteiro. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, um bom dia a todos e agradecendo pela vinda de todos. E, bom, o nosso roteiro hoje, ele na verdade é acerca do Museu de Percurso, que na verdade incide tão somente no Centro Histórico de Porto Alegre. Mas a pesquisa histórica antropológica, ela operou com a ideia que os negros são sujeitos históricos e sociais, estabeleceram na cidade de Porto Alegre redes de relações sociais, né? E, portanto, ele vai pegar também o entorno de Porto Alegre, no aspecto da sua periferia, tendo em vista que Porto Alegre é uma cidade intramuros e extramuros. Bom, e essa pesquisa, ela integrou o programa Monumenta, junto ao INFRAM e Ministério da Cultura. E aqui em Porto Alegre, dentro do projeto Monumenta, como ele tratava tão somente de aspectos monumentais arquitetônicos ligados à cultura europeia, o movimento negro, através do Centro de Referência Afro-Brasileiro, criado nos anos de 94, 98, reivindicou ao Monumenta projetos que dessem conta ou fizessem relação à alusão à cultura negra, à cultura afro-brasileira em Porto Alegre. Tendo em vista que os negros tiveram uma grande participação na economia, na cultura, na sociedade brasileira, e não foi diferente em Porto Alegre. E aí o Monumento acatou e se criou então um projeto Museu de Percurso de Porto Alegre, né? Que fez com que resultasse na pesquisa histórica antropológica. Depois houve uma seleção pública de artistas negros, em sua maioria, 80%, 10%, e Leandro, Gautier, Pelópidas Tebano, Adriana Chaplin, Leandro Matos e outros, que pesquisaram com base na pesquisa e em suas próprias pesquisas de informação artístico-cultural e elaboraram 5 marcos escultóricos representativos acerca dos 5 pontos apontados para a pesquisa que evocaram a presença histórica e social do negro na cidade de Porto Alegre, notadamente no Centro Histórico de Porto Alegre, né? E para que, como vai iniciar aqui no tópico, no marco, nós vamos então partir daqui e eu elenquei alguns pontos para fazer alusão a essa presença do negro de uma forma significativa, para que nós pudéssemos acessar então esse centro histórico, principalmente no Largo da Quintana, na esquina do Zaire, e no Pelourinho e no Largo da Forca, que são alguns dos pontos elencados na pesquisa. Bem, essa promoção, e agradeço ao projeto Centro-Pé, Prefeitura de Porto Alegre, a Diane Klein, enfim, e os demais organizadores, ela também integra as comemorações da Semana da Consciência Negra, né, que quem muito lutou para que ocorresse essas comemorações um primeiro herói, uma figura histórica a ser comemorada e reconhecida pelo Estado brasileiro, que é a figura de Zumbi dos Palmares, foi o poeta gaúcho Oliveira Silveira, que aos encontros na Rua dos Andradas, em alguns clubes negros, ele fez uma evocação de uma exaltação e reconhecimento da figura de Zumbi. E partiu daqui de Porto Alegre, desse grande poeta Oliveira Silveira. E depois o Estado brasileiro consagrou esse dia 20 de novembro e a Semana da Consciência Negra, com uma série de comemorações sociais, culturais, festivas, enfim, e de pesquisa e manifestações acerca da cultura negra brasileira, né, para dar visibilidade, para ter esse reconhecimento de que as referências, as nossas matrizes culturais afro-brasileiras, africanas, fazem parte do nosso ethos, da nossa identidade de ser brasileiro, né? Enfim, e é a partir de então que nós iniciamos então o nosso roteiro, né? Então, desde já agradeço. Bem, a esse ponto que nós estamos aqui, que é o ponto do caminho dos antiquários e o totem, nós temos que ter um esforço de imaginação, um esforço imaginário, né? Não imaginar um pouco a cidade hoje moderna, mas uma cidade Porto Alegre antiga ao tempo do período colonial e o período imperial, depois passando para a fase republicana. Essa parte da cidade aqui, a bem da verdade, era a periferia de Porto Alegre, né? E aqui, essa rua, a Fernando Machado, se chamava Rua do Arvoredo, devido a ser um mato denso e onde moravam grande parte da população branca empobrecida e a maior parte delas de negros,
né, que moravam em chalés, ou alguns autores consideram malotas, chalés, e que moravam na periferia da cidade. E aqui era um caminho de transição entre os escravos domésticos e os cativos de aluguel e de ganho, que tinha uma ampla circularidade pública, na passagem do centro histórico da cidade intramuros e da cidade extramuros. Então aqui nós temos ali a ponte de pedra, hoje ali no Lago dos Açorianos, que era na verdade um riachinho, que depois foi canalizado, e ali muitas negras lavadeiras iam à margem do Guaíba, que batia as águas do Guaíba até aqui então, e para fazer a lavagem de roupa, os negros, os cabumbos que levavam dejetos, enfim, para serem jogados no rio, enfim, e uma ampla circularidade desses negros. Além do mais, aqui era um caminho que levava para a Cidade Baixa, onde se localizava então do advento dos arraiais de Porto Alegre, depois consagrados os bairros, e no caso o areal da Baronesa, onde ficava a residência da Baronesa e do Barão do Gravataí, e que depois dali passou a se constituir o hoje chamado Quilombo do Areal da Baronesa, que derivava dessa presença fortemente negra na Cidade Baixa, nessa área de Porto Alegre, que também foi uma área militar. E nessas áreas militares, no período colonial, ela também teve muita presença dos negros, uma vez que os negros também eram integrantes das forças militares da cidade de Porto Alegre, né? Também a gente tem hoje uma referência ali que é o Largo do Zumbi, né, que hoje é um largo reconhecido ali, onde tem muitos eventos na Semana da Consciência Negra, e aqui nós teríamos as duas primeiras, digamos assim, depois que houve a abolição da escravatura em Porto Alegre, antes da abolição nacional, que foi em 1884, os negros foram se retirando para a colônia, o Areal da Baronesa, e para o Campo da Várzea, depois o Campo da Redenção, chamado Capac Farroupilha, e a colônia africana. E depois, a partir das antigas linhas de bondes, foram se constituindo os arraiais e, por consequente, também os bairros. E a bem da verdade, o negro sempre foi sendo afastado do centro os projetos administrativos, os projetos de higienização, enfim, e foram sendo periferizados e fragmentados no entorno de Porto Alegre. Por isso que nós temos negros no Partenon, na Restinga, em Petrópolis, enfim, mas também na Grande Porto Alegre, em Sapucaí, em Esteio, enfim, e que o centro, como Porto Alegre tem uma caráter de centralidade, todos os caminhos, os bondes, os ônibus iam produzir até o centro, né? Os negros então vinham até o centro para se reencontrar com amigos, parentes, enfim, e estabelecer um espaço de sociabilidade pública no centro de Porto Alegre. Isso a partir, sobretudo, dos anos 60, né? Então essa aqui é a Rua do Arvoredo, e nós temos que pensar sempre que essa ideia que aqui, e isso é importante ter em jogo essa questão, que aqui era parte periférica de Porto Alegre. Antes de continuarmos, só alguns avisos, ó, vamos sempre se deslocar pelas calçadas, tá? E a IPTC vai estar nos acompanhando e parando o trânsito. Então eu vou estar sempre dando informações, tá bom? É só nos seguir agora. Vamos pedir para a IPTC parar o trânsito aqui no nosso campo.